Olá, minha gente. Vamos lá, então. O primeiro vídeo da semana foi sobre a parte teórica de estequiometria. Estequiometria, na verdade, ela não tem muita teoria, tem só um roteirinho a ser seguido. Temos que obedecer às leis ponderais, as leis de Proust, Lavoisier, as leis volumétricas, e saber usar a linha padrão, misturar isso tudo e sair na resolução dos exercícios. Tá? Fizemos alguns no primeiro vídeo. Esse segundo vídeo, eu vou corrigir para vocês os exercícios da página 519, que eu passei no final da aula. Tá? É interessante vocês tentarem fazer primeiro os exercícios, depois da aula, e aí sim assistirem esse vídeo com a correção, caso tenham alguma dúvida. Tá legal? Então vamos lá, nossa correção. Então esse aí é o Testando Seu Conhecimento, página 519, exercício 1. A combustão completa do metano pode ser representada pela equação. Fizemos vários exercícios no vídeo anterior sobre combustão do metano, né? Olha lá. A equação já está balanceada. Então, o primeiro passo é montar a reação e balancear. Lembram disso? O primeiro e segundo passo já foram dados. Calcule o número de mols de CO2 e água produzido na queima completa de 5 mols de metano. Quer dizer, o problema está te dando um único valor, 5 mols, e pedindo dois valores. Olha que doido, tá bom? Então vamos lá, como é que eu fiz para vocês? Montei a equação, balanceei a equação, coloco na linha de baixo da equação os valores fornecidos e pedidos. O que me foi fornecido, né? Isso tudo que está marcado aí, que eu já tinha marcado antes. 5 mols de metano, X mol de CO2, como tem uma segunda pergunta, um segundo valor pedido, eu chamei de Y. Tá bom? Só chamei de X para não ficar igual. Não vou resolver os dois de uma vez, pelo método tradicional, pelo método da regra de 3. Por aquele método que eu ensinei depois para vocês, de fator estequiométrico, eu posso resolver os dois de uma vez. Então, vamos ver aqui o que eu fiz para vocês. 1 mol de metano. Por que 1 mol de metano, André? Porque aqui eu tenho 1 mol. Deixa eu botar a corzinha preta que fica mais bacaninha, tá? 1 mol de metano. Quantos mol de CO2 eu tenho aqui? 1 mol. Quantos mols de água eu tenho aqui? 2 mols. Então, esses valores vão ter que aparecer. Tá legal? Qual é o esquema, então, que a gente faz aí, gente? Ou eu faço uma regra de 3 por vez, isolo, né? Resolvo esse pedaço com esse pedaço daqui, tá legal? E depois elimino esse daqui do CO2 e resolvo esse. Faço em duas etapas. O que eu fiz para vocês aqui de uma vez só, usando a tal da linha padrão. Tá legal? A linha padrão não, desculpa. Usando o fator estequiométrico. Deixa eu apagar isso daqui. Pronto. Fica mais limpo o negócio, tá? Então, vamos lá. Divido a linha de cima pela linha de baixo. Qual é a única coluna que está completa? É a primeira. Então, 5 dividido por 1 dá 5. Conclusão. O valor que foi fornecido é 5 vezes maior do que o padrão. Então, todos os demais valores deverão ser 5 vezes maior do que seus respectivos padrões, que estão nessa linha daqui, ó, que é a linha padrão. Então, aqui eu vou ter que ter o 5, vou ter que ter o 5. X dividido por quanto? Por 1 dá 5. Y dividido por 2 dá 5. Então, eu quero saber o valor de X e de Y. Então, de baixo para cima, você multiplica. Então, X é igual a 5 mols de CO2, Y é igual a 10 mols de água. Conclusão. Quando eu tiver 5 mols de metano, eu vou ter 5 mols de CO2 e 10 mols de água. É muito óbvio esse exercício de primeira assim, porque o número que eu tenho aqui no balanceamento da minha equação é o mesmo daqui. Então, o número de mols daqui vai ser igual ao número de mols daqui. O valor que eu tenho no metano, que foi o valor fornecido, é a metade do que eu tenho formado de água. Então, 5 tem que ser a metade da quantidade de água formada. E realmente eu formei 10. Então, gente, lógico, tá, gente? A gente está falando assim num primeiro momento, num primeiro exercício. Num exercício mais elaborado, num exercício mais complexo, a gente não consegue olhar assim tão rápido essa relação. Mas ela existe. De repente, a relação não vai ser de 1 para 5, vai ser de, sei lá, de 2 para 3,8. Aí é difícil a gente perceber isso. Mas existem relações. Essas relações a gente vai ter que seguir. Tá legal? Vamos adiante, para não demorar muito. Segundo exercício, tá? Da página 519. O bicarbonato de sódio NaHCO3 é um sal com grande quantidade de aplicações, podendo ser utilizado como antiácido, fermento, componente, distintor de incêndio, etc. Mudou a minha vida, né, gente? Porque isso aí não quer dizer nada para estequiometria. Isso é só uma informação.
para eu saber quem é o bicarbonato de sódio. Sua decomposição térmica pode ser representada pela equação. Opa, agora já está falando a minha língua, né? Reação química, eu quero ver que reação é essa. Está aí a equação. Gente, vamos lá. Maldade na química já acabou faz tempo. Antigamente tinha essas maldades, hoje em dia não tem não, tá? Tem o número 2 aqui, na boa, gente, está tudo balanceado. Tá bom? Não perca seu tempo, não. Você já tem um númerozinho, um dos componentes, 99,99999% de chance da equação estar balanceada. Eu não vou fazer essa pegadinha com vocês, e se eu encontrar algum exercício assim, eu endireito para vocês, tá bom? Eu vou endireitar para vocês, fiquem tranquilos. Então, a equação está balanceada, primeiro passo, segundo foram dados. Isso é, montar a equação e balancear. Vamos, o que o problema está pedindo, né? Determine quantos mols de bicarbonato. Olha aí, eu usei o mols no plural. Por quê? Isso aí está no livro, tá? Mas não existe a expressão mols. É mol, tá? Mas não é erro, tá, gente? Vamos seguir. Determine quantos mols de bicarbonato de sódio devem ser decompostos para produzir 20 mols de CO2. Sem fazer cálculo, olhando rápido para me embolei. Para o problema. 2 mols de bicarbonato para 1 de CO2. Então, esse valor daqui vai ser sempre o dobro desse. Se esse daqui tem 20, quanto que eu vou ter aqui? O dobro, 40. Pô, acabou o problema. Mas vamos botar agora no papel para ver como é que fica. Vamos lá. Tá aí a equação. Equação balanceada, montada, bonitinho. Próximo passo, colocar os valores fornecidos e pedidos. Olha lá. Quando eu coloco os valores fornecidos e pedidos com as respectivas unidades, eu não fico lendo o texto toda hora. O que eu quero já está aqui. Tá? Então, na linha de baixo, o que eu vou escrever? O número de mols que tem na equação, 2. Aqui embaixo eu vou botar aqui o número de mols que tem na equação, 1 mol. Pronto, fazendo o cálculo, está lá. A gente já tinha descoberto que era 40 mols há muito tempo. Tá legal? Então, exercício 2 foi. O peróxido de hidrogênio, a famosa água oxigenada, sofre decomposição na presença de luz. O que é isso, André? É que os frascos de água oxigenada, água oxigenada, estou querendo falar rápido, estou me embolando, vou diminuir um pouquinho o ritmo. Normalmente, são comercializados com cores escuras, para não passar luz. Né? A gente, quando for comprar água oxigenada, tentem comprar os frascos escuros. Se você comprar frasco translúcido, frasco branco e tal, fatalmente a água oxigenada vai se decompor. Ela se decompõe com luz. Se você deixar o frasco de água oxigenada aberto no sol, 5 minutos você não tem mais água oxigenada, só água, porque o oxigênio foi embora. Tá? Então tá aí a decomposição da água oxigenada, tá bom? Balanceada a equação, né? Vocês perceberam. Determine a massa em gramas de oxigênio produzida na decomposição de 5 mols de água oxigenada. Repare uma coisa, eu estou pedindo a massa e dando o número de mols. Então, quando você bota unidades diferentes, a percepção do resultado já é mais difícil. Em mol é muito simples, mas entrou massa, já é um pouquinho mais complicado. Meus amores, macetão do André. Se eu pedir massa, ou se eu fornecer a massa no problema, obrigatoriamente você terá que ir para a tabela periódica. Porque na tabela periódica você vai encontrar os valores das massas atômicas. Encontrando os valores das massas atômicas, vocês vão encontrar as massas molares. E o que eu quero na linha padrão é a massa molar da substância, quando eu te fornecer a massa, ou pedir a massa. Então, olha lá, equação montada, balanceada. Vamos botar os valores embaixo. 5 mols de água oxigenada, quantos gramas de oxigênio? Então, para o oxigênio, já que ele me pediu a massa, eu tenho que ver na tabela periódica o valor do oxigênio. Já da oxigenada eu não preciso, porque ele me deu mol. Mol é isso aqui, ó, só isso daqui. Olha lá como é que fica. 2 mols para 32 gramas. Lembrando uma coisa, se aqui eu tivesse um número diferente de 1, como está de O2, eu teria que multiplicar a massa molar. Ok? Então, se eu sei que 2 mols produzem 32 gramas, 5 mols vão produzir quantos? 80 gramas. Basta fazer a regra de 3. André, eu posso fazer pelo fator estequiométrico? Pode. Você bota um riscão aqui embaixo, divide a linha de cima pela linha de baixo, 5 dividido por 2 dá 2,5. Você pega esse 2,5 e bota aqui e multiplica por 32. Vai dar 80. Tanto faz, gente. Tanto faz. Tá legal? Questão 4. Falar da amônia, gente. Vamos pular, né? Tá aí a equação balanceada. Calcule a massa em gramas de gás hidrogênio necessária para produzir 170 gramas de amônia. Olhem que fofo, gente. Eu estou pedindo a massa e fornecendo a massa. Galera, na boa, isso não diminui nem aumenta o nosso trabalho, quando a gente bota unidades diferentes.
Tá legal? Nem diminui e nem aumenta o trabalho. É a mesma coisa. Por que é a mesma coisa? Porque quando eu monto a equação, eu já monto com as unidades. Então, não me dá trabalho extra nenhum. André, quando é que eu vou ter um trabalho extra? Quando eu te pedir a massa em quilo e te fornecer, por exemplo, o número de mols, volume. Aí eu estou te pedindo uma massa que não é padrão. Aí a gente tem que jogar ela para o padrão. Essa é a parte mais difícil. Calma, vai chegar a hora. Vamos devagar, tá bom? Então, qual é a massa de hidrogênio necessária? É isso que está escrito aqui, é isso que vocês têm que fazer, gente. Na hora que vocês forem montar a regra de 3, quando vocês forem montar o problema, tudo isso que está escrito no texto, principalmente nesse trechão aqui, depois eu apago isso aí, que eu saí rabiscando de qualquer jeito, tem que estar aqui, ó. Tem que estar na regra de 3, gente. Você não precisa ficar lendo toda hora, tá bom? Então vamos lá. Agora que eu já apaguei, olha o que eu quero dizer com isso, gente. Quantos gramas, eu não estou lendo o enunciado, eu estou olhando para cá. Quantos gramas de hidrogênio são necessários para produzir 170 gramas de amônia? Verifiquem na última linha do texto, vê se não é isso que eu estou pedindo. Então, você tem que saber tirar do texto e botar na regra de 3. Quando você atingir esse nível, gente, na boa, não tem mais o que ter dificuldade na estequiometria. A galera relata para mim isso, André, eu não consigo tirar do texto e botar no cálculo. É isso que eu acabei de falar para vocês. É treinamento. Falei no vídeo anterior e vou falar de novo. Estequiometria é igual matemática. Não se estuda deitado lendo. Se estuda gastando rascunho. Tá bom? Por que 3 vezes 2? Porque se eu estou te fornecendo a massa é em gramas. A massa está na tabela periódica. Qual é a massa do hidrogênio? 1. Como é H2, multiplico por 2. E por que esse 3? Porque cada H2 pesa 2 gramas. São 3, então eu tenho que multiplicar por 3. Tá bom? E a amônia? A amônia pesa 17 gramas. Tem esse 2 aqui. Vocês acham que eu botei 170 gramas? Eu não, né? O autor botou 170 gramas à toa. Olha aqui os valores como são fofos. Tá legal? Então vocês entenderam o porquê do 3 e o porquê do 2. Isso tem a ver com balanceamento de equação. Se fosse mol, eu não precisaria escrever isso aqui. O 17, precisaria escrever o 2. Como é massa, eu tenho que botar a massa dele. Tá bom? Então, olha lá. 3 vezes 2 vezes 170 dividido por 2 vezes 17. Mais dicas. Agora, é o que eu sempre falo, eu tento ser o mais democrático possível nas minhas aulas. Lamento se em algum momento eu não consigo, mas pelo menos eu tento. Bom? Para a galera que tem um pouquinho de dificuldade na matemática, não saia fazendo cálculos de qualquer maneira. Olha o que eu fiz, eu não fiz cálculo nenhum. Nenhum. Tá legal? 170, gente, é muito parecido com 17. A diferença do 170 para o 17 é a posição da vírgula. Certo? A vírgula no 17 está aqui, a vírgula no 170 está aqui. Se eu andar com a vírgula uma casa, ficam idênticos. Concordam comigo? Então, dá para a gente simplificar esses dois números. Eu tenho 2 e tenho 2. Também dá para simplificar. Por que eu estou falando isso? Um aluno que não tem muita habilidade na matemática, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o 3, vai multiplicar o 2 e vai multiplicar o 170. Na boa, gente, a tabuada de 170 ela não é fácil. Né? É que vocês me entendem. Tentem simplificar o máximo possível, principalmente quem tem dificuldade na matemática. Então, olha o que eu fiz, gente. Eu cortei o 170 com 17. Quanto é que dá isso aí? Dá 10. Então, aquele 17 e o 170 já não existem mais. Eu tenho 10. Eu acho que depois do 1 e do 2, o 10 eu acho que é o cálculo mais fácil que tem. Tá bom? Vou cortar mais coisa? O 2 com 2. O que sobrou nesse cálculo gigantesco? O 3 e o 10. Quanto que é 3 vezes 10, gente? 30. Tá legal? Então é muito mais simples, é muito mais fácil, é muito menos trabalhoso, é muito menos torturoso para quem não gosta de matemática. Tá? E eu respeito absurdamente isso. Tá? Vem simplificando, faz esse esforçozinho que você vai chegar no final com um númerozinho tranquilo, um número fofo. Vocês vão me ouvir falar muito essa expressão, números fofos. Tá bom? Para que vocês tenham entendido. Próximo, exercício 5. Determine o volume de gás carbônico na CNTP. Ele está me dando a condição, olha que legal, obtido pela pirólise de 5 mol de carbonato de cálcio. O que é pirólise? O prefixo piro vem de fogo, queima. Ólise, reação química. Tá legal? Fotólise é uma reação química envolvendo fótons, envolvendo luz. Tá legal? E outras ólises da vida que agora eu não lembro, tá bom? Então,
5 mol de carbonato de cálcio. Está aqui a reação fornecida. Está balanceada? Sim, está balanceada. Então, vamos lá, de novo. O que o problema me forneceu? Ele me disse que o volume molar na CNTP é 22,4 litros. O problema foi muito fofo, eu não forneceria para vocês. Porque se está na CNTP, eu já sei que são 22,4 litros. Mas o problema forneceu, vamos lá. Está aí a equação, valor fornecido, 5 mol de carbonato de cálcio, valor pedido, o volume de CO2 na CNTP. Se está na CNTP, gente, moleza, né? 1 mol, por que 1 mol de carbonato de cálcio? Porque eu só tenho 1 mol. Por que 22,4 litros, André? Porque 1 mol de qualquer gás, aqui, o volume molar de qualquer gás na CNTP e o gás está na CNTP, é 22,4 litros por mol. Por mol. Quantos mol de CO2 eu tenho? 1. Então, vezes 1. Se aqui tivesse um 2, eu multiplicaria por 2, porque esse valor é para 1. Então, minha gente, 5 vezes 22,4, né? Vamos ser práticos. 112 litros. Tá bom? Vamos adiante. Falta pouco, se não me engano, são 7 exercícios. O ferro pode ser obtido pela redução de seus minérios. Isso daí, gente, é a reação que acontece, por exemplo, na CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, que eu tive o prazer de visitar algumas vezes. É assim que eles produzem o ferro, né? Pega o minério de ferro, que é o coque, é um minério mesmo, uma pedra, bota no forno, mete carvão, que é um outro carvãozinho que tem, é o carbono, um carvão, né? Que eles botam, não é carvão de fazer churrasco, é um carvão mineral, tá? Faz uma reação em alto forno, né? Uma temperatura bem alta, que agora não me recordo, mas se eu não me engano é algo em torno de 2.000 graus Celsius, bem alta, faz essa reação química, não, acho que é um pouquinho menos de 2.000, acho que é um pouquinho menos, tá? E produzem o ferro, e produzem monóxido de carbono pra caramba, como polui. Mas eles tratam os gases lá, não liberam esse gás na atmosfera, não. A gente já estava morto, né? Então vamos lá, pelo volume que eles produzem. Determine o número de mols de Fe2O3, que é o óxido férrico, necessários para se obter 33,6 litros de CO, também na CNTP, gente. CNTP é bem mais tranquilo, não precisa usar fórmula. De novo, ele me forneceu esses dados. Então está aqui a equação, balanceada, sem medo. Essa equação é um pouquinho mais difícil de balancear, então a gente já fornece ela balanceada. Quantos mols de Fe2O3 são necessários para formar 33,6 litros de CO? Gente, volto a falar, o que está escrito aqui nessa linha é o que está no enunciado. Então, não olho mais para o enunciado, eu só olho para cá. X mol. Mol é esse número daqui da frente. Como só tem 1, vai ter que entrar que número aqui? Número 1. 3 mols de CO. Vai ter que entrar esse 3 aqui, gente. O 3 vai ter que entrar aqui. Mas se eu estou dando volume, qual é o volume? 22,4 litros para cada mol. Como eu tenho 3 mols, eu vou ter que multiplicar por 3. Olha lá. Tá legal? E aí a gente vai fazer os cálculos. Ah, André, esse cálculo é difícil. Não é difícil, gente, porque o 22,4 e o 33,6 eles têm uma relação. É 1,5 a diferença de um para o outro. Tá legal? Se você pegar o 22,4 e multiplicar por 1,5, dá 33,6. Então, tem uma relação entre eles. Então, resultado, 0,5 mol de Fe2O3. Ok? Ah, blá, 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 blá. Tá aqui a reação, né? Vamos ao que interessa do exercício 7. Reação balanceada. Determine o volume de N2 obtido a 25 graus Celsius. Está na CNTP? Não. Um ATM é CNTP? É, mas a temperatura não. Então, não está na CNTP. Quando reagirmos 4 mols de N2. Então, teoricamente, a gente deveria sair para o Clapeyron. PV igual a nRT. Mas lembra que eu falei para vocês? A CNTP é uma das condições. 0 graus Celsius, 1 atm, o volume de 1 mol é 22,4 litros. Cada temperatura e cada pressão é uma nova condição. E aí o problema me forneceu a condição, o volume nessas condições. Ele disse que a 25 graus Celsius e 1 atm, o volume de 1 mol que o gás ocupa é de 25 litros. André, eu tenho que saber isso? Não, 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 não. Você tem que saber do 22,4 litros, que é a CNTP. Só isso que você precisa saber. Então, esse dado o problema forneceu. Nem eu sei. Se ele botar 24 graus, não é mais 25 litros. Tá, gente? Então, ele me estipulou o seguinte, nesta condição, ou nestas condições, 25 graus Celsius e 1 atm, 1 mol de qualquer gás ocupa 25 litros. Então, ele já me deu isso. Então, não precisa sair para o Clapeyron. Olha que legal. Por quê? Vamos lá de novo. Olha o que o problema está me dando, né? A equação balanceada, 4 mol de N2, quantos litros de NO2? Tá legal? 1 mol de N2, por que 1 mol? Porque no problema eu tenho 1 mol,
2, esse 2 aqui tem que entrar na linha padrão, vezes 25 litros. Por que 25 litros? Porque o volume de cada mol desse gás, ou de todos os gases, 25 litros. Como eu tenho 2 mols, multiplico por 2. Então, 2 vezes 25 dá 50, 50 vezes 4, 200 litros de NO2. Então, gente, mesmo não estando na CNTP, é possível, muito possível, o problema de fornecer caminhos, fornecer atalhos, para você sair sem usar clapeyron. Se ele não tivesse te fornecido isso daqui, você teria que sair para o clapeyron. E se você sair para o clapeyron, vai dar um resultado muito próximo. Lembrando que aquele 0,082 é um valor aproximado. Tem mais números ali. Tem mais aqui, gente. Exercício 8. Está aqui uma reação balanceada. Eu acho que tá. Bom? Calcule a massa de hidroxódio obtida quando reagirmos 11,5 gramas de sódio metálico. Poxa, André, 11,5, que número feio. Você disse que ia botar números fofos. Bom, em primeiro lugar, esse exercício não é meu, é do livro. E segundo, esse número é fofo. Querem ver? Olha a massa molar do Na, 23. O que é o 11,5? A metade do 23. Então, é um número fofo. Massa do hidróxido de sódio, 40. Tá bom? Isso aí é a massa por mol. A equação está aí, balanceada, agora está certinha, que não estava. Eu me enganei. Por que eu me enganei? Deixa eu ver. Ah, agora que eu vi. Eu tenho 3 hidrogênios de um lado e 2 do outro. Então, agora essa equação está balanceada. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Valor fornecido, 11,5 gramas de sódio metálico. Vai aparecer aqui embaixo desse cara. O que eu quero? A massa desse cara, X gramas. Tará! Qual é o valor tabelado? Qual é o valor fixo da massa do sódio? 23. Por que eu multiplico por 2? Porque é para cada mol. Aqui eu tenho 2. Tá legal? Isso aqui é a massa. Qual é a massa fixa do hidroxódio? 40 gramas. Multiplico por 2, porque aqui eu tenho 2. André, eu posso cortar esse 2 com esse 2? Pode. Você não poderia cortar se eu estivesse usando hidrogênio, por exemplo, que só tem 1. Tá? Olha o que eu fiz aqui. Olha a minha sugestão aqui. Cortei. Tá bom? Se quiser, tá, gente? Se não quiser, você pode deixar. Se você não tiver a segurança de cortar, você pode deixar. Tá bom? Vamos lá, dá 20 gramas. Por que dá 20 gramas? Se 23 para 11,5 é a metade, o X vai ter que ser a metade de 40. Tá legal? Olha quando a gente corta o 2, como é que fica mais fácil. Ok? Exercício 9. Formação da ferrugem pode ser representada, blá, 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 tá aí a reação da ferrugem. Tá bom? Lembre-se que esse pontinho aqui, vezes água, na verdade, significa dizer que isso aqui é um óxido hidratado. Assim como tem sal hidratado, existem óxidos hidratados. Olha que louco. Tá bom? Determine a massa de ferro consumida para obter 428 gramas de ferrugem. Detalhe, ferrugem é isso tudo. Tá bom? Então, olha que fofo que o problema dele. Ele me forneceu a massa molar do ferro e a massa molar do ferrugem. Tá bom? Detalhe que eu quis botar para vocês aqui. De vez em quando vai aparecer grama vezes mol a menos 1. Vai aparecer esse menos 1. O que é esse menos 1? É como se fosse uma barra mol, apagando esse menos 1. É a mesma coisa. Tá legal? Então, quando a gente bota elevado a menos 1, é o dividido. Gramas para cada mol. Tá? Fiz questão de mostrar isso para vocês, que aparecem exercícios pra caramba fazendo isso. Então, tá aí a equação balanceada. Valor fornecido. Vamos olhar no texto valor fornecido? 428 gramas de ferrugem. Então, esse 428 vai ter que estar aqui no final. O que eu quero? A massa de ferro. O X vai ter que estar aqui no início. Vamos ver? Olha lá. Então, gente, se a gente fizer o problema de maneira organizada, sistemática, sempre do mesmo jeito, você não vai se enrolar. Sabe por quê, gente? Na hora que você estiver resolvendo o problema, pensa comigo, vê se não pode acontecer isso. Você está no meio da resolução, por exemplo, numa prova. Aí alguém abre a porta para dar um recado, ou um colega pede alguma coisa, ou o professor tem que dar um recado, ou está passando a chamada. Não pode acontecer essas intempéries durante uma prova. Você quebra a tua linha de raciocínio. Pode acontecer? Pode. Então, o que a gente faz? Se a gente fizer de maneira sistemática, pode quebrar a linha de raciocínio a qualquer momento, que a gente vai se achar rápido. Tá bom? Então, o que eu vou botar aqui embaixo? A massa do ferro. Qual é a massa do ferro? 56 gramas para cada mol. Tá legal? Deixa eu apagar aqui, que tá feio. Isso. Vou apagar. Pronto. 56 gramas para cada mol. Então, como eu tenho 2 mols, eu tenho que multiplicar o 56 por 2. Não faça. Deixe representado. Tá bom? E aqui,
214 gramas, que é a massa desse cara. Tenha a seguinte sagacidade. Tá legal? Qual a relação que tem entre esses dois valores, já que é a única coluna que está totalmente completa? 214 é metade de 428. Então, o problema é me fornecer um número fofo. Vamos lá? 224 gramas. Porque esse valor daqui de cima é o dobro do de baixo. Qual é o dobro de 112? 224 gramas de ferro. Eu acho que acabou. Não, tem mais um. Nossa, quantos exercícios. Vamos lá. O vídeo está longo demais, mas a gente está corrigindo. Observe a equação que representa a equação do zinco metálico de uma solução aquosa de ácido clorídrico. Está aqui a observação balanceada. Vamos à pergunta. Determine um volume de gás a 0 graus Celsius, 1 atm, CNTP, minha gente, ao reagir completamente com 6,53 gramas de zinco metálico. O autor desse livro me odeia. 6,53, isso não existe. Existe sim, você já vai ver, tá? Olha a reação, gente. Reação balanceada. Valor fornecido, 6,53 gramas de zinco. Então, 6,53 tem que estar embaixo do zinco. Valor pedido, volume de hidrogênio. Como está na CNTP, gente? Valor de CNTP, qual é o esquema? 22,4 litros para cada mol. Então, olha a massa do zinco, gente. 65,3. Vou perguntar de novo, hein? Será que esse número aqui é feio? Não, não é. Então, o número de cima é 10 vezes menor. Então, esse número de cima vai ter que ser 10 vezes menor. Lei de Proust, gente. Aqui não entra Lavoisier, porque eu estou com massa e volume. Não entra Lavoisier. Tá legal? Mas se a gente fosse transformar isso para massa, teria que entrar. 2,24 litros de hidrogênio. Vamos lá, gente. Tá aqui uma reação, né? Um fermento muito utilizado na indústria alimentícia, é o bicarbonato de amônio. Sua decomposição pode ser representada pela equação, tá aí a equação, depois a gente vai ver se está balanceado ou não. Calcule a massa de bicarbonato de amônio necessária para produzir 45,4 litros de CO2 a 101,325 kPa a 0 graus Celsius. Jesus amado. Que valores são esses, André? Nunca ouvi falar. Quilopascal, gente, é uma unidade de pressão. Tá legal? Sou obrigado a saber? Não. O problema é obrigado a te fornecer dados para você chegar nele. Então, o que o problema me forneceu? Ele me deu esses seguintes dados, que a massa molar do bicarbonato de amônio é 79, que o volume molar do gás nessa pressão, olha lá, em 101,325 kPa, é de 22,7 litros por mol. Tá bom, gente. Eu não vou usar o 101,325, tá legal? E nem vou usar o 0 graus Celsius, porque já está me dando volume molar nessas condições. Tá legal? Então, vamos lá. A equação está balanceada, deixa eu só confirmar um N. Sinceramente, gente, eu nem sei por quê. Ah, tá. Ele bota o NH4 em parênteses para poder mostrar para vocês que o NH4 é o íon amônio, para não ficar NH5, porque NH5 não existe. Tá bom? NH4, um N, 5Hs, 3Os, está balanceado. Tá bom? Só fui confirmar isso aqui. Então, qual é a massa de bicarbonato quando eu produzo 45,4 litros? 79 gramas, que é a massa, para cada mol de CO2, 22,7 litros. Olha lá, gente, 158 gramas. Muito bem. Eu acho que acabou. Bom, galera, terminamos os exercícios. Essa semana tivemos 2 vídeos bastante longos de estequiometria, tá? Esse segundo eu volto a falar. Eu acredito que se você chegou até aqui, de repente você quis confirmar, você quis ver a correção, mas eu torço para que eu esteja falando nesse momento para ninguém. Por quê? Porque vocês conseguiram entender a matéria, mas se tiver alguém aqui e caso não tenha entendido a matéria, vocês já sabem. Botem um recadinho lá no Classroom. Se vocês acharem que de repente não vai ficar legal, podem me mandar por e-mail. Eu respondo todos os e-mails que chegam para mim. André.matassoli, Colégio Cruzeiro, blá, 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 vocês sabem. Tá bom? Muitíssimo obrigado para quem ficou até aqui. Tomara realmente que a gente esteja caminhando bem na estequiometria. É um assunto de enorme importância, muito importante na vida acadêmica de vocês. Para quem for fazer vestibular, para quem for fazer Enem, cai bastante. Para a galera que vai fazer medicina, para a galera que vai fazer engenharia, a galera que vai fazer química, nutrição, então, estuda pra caramba, biologia, isso está presente na faculdade. É muito importante, tá bom? Fiquem bem, se cuidem. Tchau, tchau. Até a próxima.